dar continuidade à programação, a última mesa do seminário, Dia Memória e Política, e vou apresentar os comunicadores em breve. Rafael Pagatini, MS pela URGS, professor da UFES, na comunicação A Violência Antropofágica na obra de Dias e Rietveld. Depois a Marilane Abreu Santos, doutoranda do PPG Artes da UERJ, com a comunicação 1 metro quadrado. E depois, por fim, o Yannick de Oliveira, mestrando pela Unicamp, com a comunicação da marginalidade da arte em Art and Anarchy, de 1963, de Edgar Wind. Então, passo a palavra para o Rafael Pagatini. Bom, boa tarde, obrigado aí para todos que estão tendo esses 45 de segundo tempo, né? Bravamente aqui nesse dia de extremo calor aqui no Rio. Obrigado pela presença. Dizer que foi um prazer, agradecer a Gisele, a Sheila, que foi muito bom o evento, sim. Acho que nesse momento final dá para falar um pouco isso, que acho que aprendi muito nesses dias aqui, foi um verdadeiro prazer. Bom, então o título da minha comunicação é A Violência Antropofágica na obra de Dias e Rietveld. Essa comunicação, na verdade, é o início de uma pesquisa. Eu dividi assim o meu artigo em 5 momentos. No primeiro momento, uma apresentação dos artistas. No segundo momento, eu trabalho algumas questões sobre violência, depois sobre antropofagia, e depois eu tento criar uma ideia do que seria essa violência antropofágica, e, no segundo momento, pensar como é que se estrutura isso na obra Funkstaden, do Dias do Rietveld. Bom, eu vou ler, porque eu acho que algumas questões ficam mais fáceis de ser aprofundadas durante a leitura. Bom, os artistas Maurício Dias e Walter Rietveld trabalham em colaboração desde o início dos anos 90. Suas produções articulam um profundo desejo de transformação social incorporada às questões históricas da sociedade brasileira, como a exclusão social, a violência, o racismo e o conflito de classes, objetivando apresentar questionamentos sobre a historiografia oficial. A problematização do que entendemos como o outro no âmbito da sociedade e da cultura, além da concepção de que a verdade histórica é completamente relativa, são pontos importantes da poética dos artistas. Suas obras questionam como essas verdades se confrontam com os dados que a legitimam e de que forma a arte consegue furar o bloqueio desse discurso e complexificar a história oficial e a hierarquia social. Entre as estratégias de produção dos trabalhos está o método etnográfico nas grandes cidades, com o objetivo de estudar a formação cultural do outro, estabelecido com pequenos grupos ou microsistemas que constroem e habitam as cidades. Os artistas estudam os processos de construção dessa subjetividade fragmentada, além de suas próprias formas de interpretação e relações com o lugar e o entorno geográfico. Revelam, assim, as múltiplas realidades socioculturais e os conflitos inerentes aos grupos e aos autores sociais, sem estigmatização, exotismo ou mesmo estereótipos. Essa metodologia da ação dos artistas permite uma construção coletiva, com grupos que são tratados como autores e colaboradores das obras. Baseando a produção principalmente nas narrativas geradas a partir de propostas artísticas, Dias e Rietveld utilizam-se de recursos como o humor, a ironia, a metáfora, para constituir formas de acesso ao outro. Então, a partir disso, na verdade, eu acabei escrevendo demais, fiz uma leitura ontem, deu meia hora, então eu cortei vários pontos do meu parágrafo, mas só no segundo momento, então, eu vou abordo questões vinculadas à violência através de um artigo de um sociólogo paulista chamado Sérgio Adorno. A violência na estrutura social brasileira tem como fundo histórico a desigualdade social e a segregação urbana. Desde o processo de colonização, a concentração de renda e a desigualdade contribuíram para os constantes conflitos que possuem em seu núcleo rígidas fronteiras hierárquicas entre brancos, herdeiros do colonizador português, negros escravizados, homens livres destituídos da propriedade da terra e populações indígenas. Segundo o sociólogo Sérgio Adorno,
à superação do problema para as transformações profundas na sociedade, principalmente na concentração de riqueza e da precariedade da qualidade de vida em bairros periféricos. Dados apresentados pelo pesquisador indicam que esses locais possuem maior disposição para desfechos violentos e conflitos sociais. Ademais, mesmo que na última década o crescimento econômico tenha possibilitado acesso ao conforto e aos bens de consumo, ainda permanecem restritos setores fundamentais para a cidadania, como educação, saúde e lazer. A precariedade das condições sociais, segundo Adorno, influencia os índices de homicídios. Então, para Adorno, a superação dos conflitos seria a justiça social e não o viés econômico, né? Não é a partir do viés econômico que se estabeleceria cairiam os números de violência, né? Ele relaciona a violência com a injustiça social. Então, a obra dos artistas, né, que eu estou trabalhando, se relaciona como locais no quais a injustiça e os processos de exclusão são profundamente latentes. Bom, a partir dessa forma, didaticamente, então, eu parto para uma noção de antropofagia. Eu tento criar assim, uma pequena apresentação histórica de como ela se constitui. Mas eu vou pular um pouco, só vou contextualizar para depois conseguir fechar isso. A antropofagia está presente na história brasileira em suas esferas artística, política e cultural, desde os primeiros registros conhecidos, deixados por cronistas. Hans Staden foi o primeiro a relatar suas experiências em terras americanas em seu livro Duas Viagens ao Brasil, datado do século XVI. Deixa eu passar aqui. O rito antropofágico consistia basicamente na ingestão de carne humana por motivo de vingança, ou por questões culturais que envolviam o sacrifício. Além da narração das desventuras de Staden, o livro é ricamente ilustrado com estilogravuras que evidenciam o relato do autor, e por vários séculos serviram como estereótipos da ideia de selvageria e primitivismo nos trópicos. Então, a partir disso, eu vou trabalhando como é que isso se estabelece na modernidade, no modernismo brasileiro, principalmente como o modernismo se utiliza da antropofagia como procedimento cultural. Isso se estabelece depois nos anos 60, através de uma agitação cultural, uma revisão dessa noção de antropofagia, principalmente no movimento tropicalista, né, de como a capa do LP, da Tropicália, faz uma referência a uma fotografia famosa da Semana de 22, e como Elliot Sick, Lígia Clark foram fundamentais nesse debate. Então, em 1998, a 24ª Bienal de São Paulo, com curadoria de Paulo Reckenhoff, reabre a discussão sobre a antropofagia como núcleo conceitual da mostra. Reckenhoff visava uma Bienal que não tinha por objetivo reafirmar temas já consagrados na história europeia ou americana, mas sim utilizar a tradição cultural brasileira como ponto de partida. Deixa eu só passar, então, só voltando isso aqui, uma das imagens, né? Mas sim utilizar a tradição cultural brasileira como ponto de partida. Na visão do curador, a antropofagia se estrutura como um dos primeiros conceitos da cultura nacional a ingressar na gramática internacional da arte. Apropriação, transfiguração e construção são alguns dos termos utilizados para caracterizar a antropofagia. A mostra, que ficou conhecida como a Bienal da Antropofagia, promoveu uma reflexão sobre a construção da cultura brasileira, a afirmação da arte nacional, além de diversos diálogos entre artistas de diferentes nacionalidades, próximos ou distantes no tempo ou no espaço geográfico. Então, o Reckenhoff dá vários significados para o termo antropofagia, e a antropofagia, então, se estabelece, esse aqui, então, é a capa de um dos catálogos da Bienal. Nessa Bienal, como em outras, existem vários catálogos, núcleo histórico, né? Esse aqui era o de arte contemporânea brasileira. Esse aqui é o cartaz da Bienal. A antropofagia, além do seu significado gramatical, como uma ferramenta se estabelece como uma ferramenta de construção social. Assim, a importância da exposição está em utilizar o conceito como recurso curatorial e identidade cultural brasileira, ao mesmo tempo em que possibilitou um questionamento sobre a historiografia da arte. Então, deixa eu botar aqui. Na contemporaneidade, alguns debates têm contribuído para a reconstrução do tema antropofágico, além de fortalecer novos olhares sobre as suas reais dimensões.
Embora a arte se utilize de formas variadas da noção de antropofagia, como processo de assimilação e incorporação do outro, alguns estudos, como o do historiador das religiões, Adon Agnolin, nos apresentam a riqueza do conceito ainda no contexto da prática ritual pelos índios tupinambás. Segundo Agnolin, o ritual antropofágico, tal como era realizado, tinha como prática a relação com o sagrado e o sacrifício como fundamento da cultura tupi. Segundo o autor, o rito, como motor cultural da tribo, se processava através da hierarquia social e da distinção entre nós e os outros. Toda a estrutura social da tribo se organizava a partir do ritual, desde a passagem e transformação do guerreiro tupi em homem adulto, até o processo de aceitação das sociedades envolvidas no rito. Nesse contexto, os tupinambás não tinham como fim principal a busca das substâncias vitais do prisioneiro, como ficou, né, muito conhecido, mas sim a busca das substâncias parentes que esses haviam eventualmente consumido. Agnolin afirma que a cultura tupi se baseava na coletividade e no culto aos antepassados. Dessa forma, a guerra se estruturava como elemento central, pois era nela que o inimigo era capturado e era através dela que se agia em vingança pelos ancestrais mortos por esse mesmo inimigo. Então, frases do Agnolin. A prática antropofágica constituía o momento culminante do processo cultural tupi, que encontrava na guerra e na execução ritual dos prisioneiros a meta e o motivo fundamental da própria identidade cultural. A importância da abordagem de Agnolin se estrutura pelo reconhecimento de como a identidade tupi constantemente se colocava em xeque cada novo ritual. Para essa identidade, ao se constituir como agenciadora da tribo, também possibilitava a aproximação com o outro e a incorporação desse outro à tribo. E é o profundo processo de trocas, extremamente evidente nos preparativos para o rito sacrificial. A morte era um espaço de trocas recíprocas entre todos os participantes do ritual, tanto do sacrificado como dos antepassados e dos executores, ao mesmo tempo em que se constitui no espaço da fundação da comunidade. A violência antropofágica se estrutura pela assimilação do outro com motivo de reconstrução de si, na busca pelas energias vitais e culturais dos antepassados, presentes no corpo do inimigo. Assim, ao mesmo tempo que o guerreiro tupi destrói, assimila e preserva a autoridade. Então, o projeto Funkstaden foi apresentado inicialmente, eu vou mostrar o vídeo depois, só vou iniciar, depois um vídeo para dar uma acordada, assim, depois eu volto daí no texto. Então, o projeto Funkstaden foi apresentado inicialmente na Documenta de Kassel, na Alemanha. É constituído por uma série de 5 fotografias analógicas e um vídeo. O projeto foi desenvolvido a partir do confronto de contextos históricos distintos, no caso, o livro 12 Viagens ao Brasil, que eu mostrei aqui as imagens, do aventureiro alemão Hans Staden e o funk carioca. As ilustrações do livro serviram como base para a captação de imagens de frequentadores dos bailes. A apresentação da obra em Kassel deve-se à aproximação da cidade com Bremen, ponto de partida da primeira viagem de Staden ao Brasil. A obra se estabelece como crítica ao olhar etnocêntrico daqueles que observam a favela da cidade civilizada. Os bailes funks evocam a exacerbação da sexualidade, a violência da festividade e a mistura de sonoridades. A fotografia e o vídeo foram produzidas na favela Dona Marta, aqui no Rio, em um churrasco na laje promovido pelos artistas e que serviu de cenário para a celebração do funk como ritual. No vídeo, todos os participantes dançam, se alimentam e criam cenas que lembram a composição das xilogravuras que ilustram o livro de Staden. Além disso, os artistas produziram um bastão, que passa de mão em mão e no qual há 3 câmeras fixadas, as quais filmam de vários ângulos o acontecimento. O bastão está associado à imagem da Ibirapema. Esse bastão que está... Não, esse bastão está aqui atrás. Está associado à imagem da Ibirapema, o objetivo que era utilizado no ritual para matar o inimigo, né? Então, além disso, na verdade, eles apresentam esse vídeo numa instalação, tanto quanto labiríntica, né? Existem, pelo menos eu já vi 2 formas de apresentação dela. Eu vou mostrar o vídeo só para criar uma relação mais... Quanto tempo eu tenho?
senão não dá tempo. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Catatal, se liga, é porque agora eu vou mandar. Abre o caminho, porque aqui é nós que tá, nós que tá, nós que tá. No estilo Bagdá. Nós que tá, no estilo Bagdá. Quando eu tava subindo, não deu para acreditar. Tiro pra caraca no estilo Bagdá. Se liga, neguinho, nessa caragem, monte de homem bomba no estilo. E de ponta a ponta, ali longe o som. E de ponta a ponta, ali longe o som. E de ponta a ponta, mulher de rebolar. E de ponta a ponta, tem mulher de rebolar. Bom, acho que tá bom, só para... Deixa eu voltar aqui. Então, esse vídeo está apresentado nessa espécie de labirinto que cria a instalação. Então, a violência antropofágica se estrutura a partir da forma como os artistas resgatam os dramas históricos brasileiros a partir de grupos marginalizados. Ao fundir o funk com as gravuras de Staden, os artistas apresentam os processos de exclusão e a atribuição da violência à própria vítima do sistema estabelecido. Na produção dos artistas, para além do sentimento de poder e de culpa, a revelação da subjetividade dos participantes, com efeito, questiona com mais precisão antigos valores de nossa cultura. O trabalho dos artistas permite uma releitura da história e revela alguns mecanismos ainda vigentes de dominação cultural europeia através de certas políticas brasileiras que diminuem a influência indígena na cultura. O funk carioca se apresenta na obra como um gênero musical que cria um desacordo com as mídias oficiais, pelo seu ethos violento, decorrente da brutalidade da sexualidade das canções, e por ter seu próprio território limitado ao gueto das favelas, mas que, ao mesmo tempo oprimido, acabou tornando-se popular. Contudo, não poderíamos criticar os artistas por supostamente espetacularizar a diferença? Não, na minha opinião, né? Suas produções possibilitam a visibilidade, voz e, logo, representação aos que estão à margem do discurso oficial. Ao se relacionarem com o outro, os artistas apresentam que, no interior daquele corpo, possuem a essência da construção histórica do seu próprio eu. Assim, o conceito de antropofagia, a partir da obra Funkstaden, apresenta seu valor crítico da cultura, de modo que possibilita uma análise dos mecanismos de controle do Estado, visto como instrumento que agencia cortes e exclusões a partir de suas próprias regras, e apenas consegue encontrar a imagem do exótico nas minorias por ele oprimidas. Além disso, a imagem da violência do funk indica outra violência silenciosa, do próprio sistema, o qual oprime e vitimiza os frequentadores dos bailes através da exclusão social. Assim, a antropofagia é fundamental para a compreensão da obra dos artistas, da mesma forma como a noção de violência antropofágica, decorrente da assimilação do outro, com o objetivo de reconstrução de si e da busca com um vínculo com o passado, revela a construção sociocultural do presente, como nos apresenta Maurício Dias em entrevista a Paulo Reckenhoff. Também aqui, ao longo dos anos, o peso dessa história fundamenta a complexidade política do presente. Sim, para nossa desgraça, a desgraça dos índios tupinambás se repete nos textos do funk carioca
e nas manchetes sangrentas dos tabloides populares do Rio de Janeiro. Ela se perpetua em verdades locais, tanto quanto o texto de Staden se perpetua nos imaginários dos europeus brasileiros. Sim, os imaginários sobre canibalismo transcendem as morais religiosas e evocam certa sensualidade, tanto no imaginário do europeu como no do brasileiro, tanto no século XVI quanto hoje em dia. O canibalismo evoca também um ápice da alteridade, tema central de nossa obra e chave para o entendimento dela. Obrigado. Vou passar a palavra agora para a Marilane. Vou pedir só uma confirmação de uma informação para o Luciano. Essa foto é do Antônio ou da Soraya? Tá, então, eu acho que também é do Antônio. Tá bom. Bom, gente, eu vou ler, porque normalmente eu me perco, fico um pouco tensa e acabo me embolando, então eu prefiro ler. Bom, a comunicação que eu trago hoje tem esse nome e 1 metro quadrado, mas é um ligeiro furto de um trabalho de uma artista da Fábrica Bering, e aí vou apresentar esse trabalho e os questionamentos a partir dele. No porto da cidade do Rio de Janeiro, existe um espaço que consiste em 1 metro quadrado composto por 25 peças quadradas de cerâmica em um chão sujo de uma antiga fábrica de chocolates. A poeira hoje cobre esse espaço, esse pequeno local, e as marcas de pegadas no chão indicam somente um lugar de passagem. Fazer deste um espaço de produção artística pareceria uma espécie de alucinação se não fosse tão real quanto essas palavras que o descrevem. Esse é o espaço Ateliê Obra de Maíra das Neves, artista que integrou por um tempo o corpo de artistas locatários da Fábrica Bering. Com um contrato assinado e registrado referente ao seu 1 metro quadrado, Maíra deu início à sua série de intervenções artísticas que reuniam desde impressões do chão, entrevistas, exposições, até shows musicais. Num dia de 2012, recebeu uma ordem de despejo, assim como os demais locatários, e, em épocas distintas, como já foi apresentado aqui, diversos habitantes do porto. Essa notícia foi um divisor de águas para a história daquele lugar, mas 1 metro quadrado, atravessado por essa intervenção externa, continuou seu processo por um tempo, se desdobrando em questionamentos e criando novas relações, e ainda hoje instiga algumas questões referentes ao grande espaço da Fábrica Bering. Bom, uma das coisas que esse pequeno espaço instiga é a minha reflexão a respeito da minha pesquisa, que é sobre a Fábrica Bering, que eu vou falar sobre ela agora. E eu fiquei pensando a respeito disso, né? Como contar a história de um lugar e que história contar a partir dele, né? A história da fábrica mistura-se não somente a da cidade do Rio de Janeiro, mas a todo o processo histórico de industrialização brasileiro, que fatalmente está inserido em um momento específico, político, econômico, social, cultural, e, portanto, difícil ser recortado como o único responsável pela ascensão, queda e reestruturação desse lugar. Mas se devemos começar por algum ponto, que seja a data de inauguração desta, afinal, Cronos pode ser soberano por alguns instantes. Inaugurada em 1880, ela foi inicialmente instalada à Rua 7 de Setembro, número 63. Após alguns anos, mais precisamente em 1904, a fábrica transferiu-se para a Rua 13 de Maio, ainda no centro da cidade. Este novo endereço ficava diante do Teatro Municipal e, com o tempo, surgiram alguns problemas. Toda a produção era transportada por 40 carroças e burros, e isso provocava um mau cheiro no local, o que importunava os frequentadores do municipal, que viviam uma época de grande efervescência. Isso é relatado pelo atual dono, o Rui Barreto, num vídeo que está disponível no YouTube. Em paralelo a isso,
Pouco tempo depois, o prefeito Pereira Passos, que também já foi citado aqui, iniciou diversas reformas pela cidade e um decreto, baixado em 1930, solicitou a retirada de todas as fábricas da região central, para que se pudesse abrir a Avenida Rio Branco, o que levou à destruição de dezenas de prédios, inclusive aqueles que a fábrica ocupava. A Bering mudou-se para o bairro Gamboa, Santo Cristo, região portuária, a Rua Orestes 28, lugar que prometia desenvolvimento e onde se encontra até os dias atuais. Diferente das outras indústrias, a Bering não se afastou muito da região central e montou toda a sua estrutura, vinda da Alemanha, em um espaço que aparentemente prometia crescimento. Após alguns anos, o bairro entrou em decadência, ficando, de certa forma, abandonado. Atualmente, encontra-se em processo de revitalização com os novos projetos do governo, como o Porto Maravilha, né, do qual o MAR faz parte, além de contar com a presença de algumas instituições culturais que se instalaram no local, trazendo movimento e vida ao bairro. A fábrica, instalada ali desde 21 de maio de 1934, permaneceu sob a administração da família Bering de Matos até 1974, quando foi comprada por uma empresa de Varginha, interior de Minas Gerais, o Café Solúvel Brasília, pertencente à família Barreto. Encerrou suas atividades de produção de balas e chocolates no Rio na década de 1990 e mantém no local atualmente somente a parte administrativa. Durante algum tempo, diversos fatores econômicos e políticos provocaram uma queda nos negócios da família, que se viu envolvida em dívidas até quase perder seu patrimônio. Entretanto, em 2005, o artista Dudu Garcia buscou os administradores na tentativa de alugar um ateliê e, a partir de 2009, outros grupos passaram a se interessar pela fábrica devido à localização, aos preços e aos grandes espaços oferecidos. Desde então, uma grande busca por metros quadrados dentro da fábrica e uma nova fase da história teve início. Em 2012, vários andares já estavam ocupados em seus recantos por uma miríade de locatários, com as mais diversas atividades, e então uma ordem de despejo, como já foi dito, foi entregue a todos. Estes saíram de seus universos fechados e, após grandes discussões, desacordos com os proprietários e entre si, importante marcar isso, intervenção da prefeitura, decidiram criar uma associação, a Orestes 28. A partir daí, uma longa história que envolve questões judiciais, feiras, eventos ligados à arte, ao design, exposições, filmagens, shows, projetos, passaram a fazer parte do cotidiano desse lugar. Ainda aberta e sem definição, a Bering encontra-se sob os holofotes da mídia e do mundo da arte. Muitos interesses atravessam aquelas paredes envelhecidas, que agora parecem não mais existir como delimitadoras geográficas, deixando ecoar em si os efeitos do 1 metro quadrado de Maíra. No vídeo feito pela artista, esse é o ateliê dela. No vídeo feito pela artista, disponível em seu blog, ela descreve um dos seus trabalhos realizados nesse pequeno ateliê, que consiste em imprimir em papéis imagens feitas a partir do contato com o chão e utilizando uma tinta azul que insistia em brotar do piso, numa fonte que parecia não mais secar, mas que hoje se encontra muda, sem cor. Entretanto, o colorido que jorrou por um tempo se manifesta dentro desse grande espaço cinza que é a fábrica, insistindo em se manter através dos trabalhos dos artistas que ainda permanecem lá, apesar de todos os transtornos enfrentados. O diminuto ateliê de Maíra não tem paredes e se mostra livre aos atravessamentos, poeiras, trânsitos, enfim, contatos. Quando ainda estava em atividade, via-se brotar do teto algumas roldanas que sustentavam algumas cadeiras e objetos, que se alternavam de tempos em tempos. Podia-se atravessar aquele lugar. Entretanto, muitos apenas o contornavam, pois, mesmo sem paredes, impunha seus limites. Mas estes não eram intransponíveis e apenas demarcavam uma parede ilusória, transparente, que separa aquele espaço da arte do seu entorno. O nome do vídeo, que fala sobre esse espaço ateliê-obra, que sou eu que estou denominando dessa forma, se chama 1 metro quadrado expandido. E as imagens que aparecem, que vão até onde o zoom da câmera alcança, mostram cenas do porto, do espaço interno, das obras de reconstrução da fábrica e dos processos realizados no ateliê. O olho ultrapassa as paredes invisíveis, se lança para o exterior e lá, assim como aqui nessa reflexão, leva a questionamentos a respeito da potência, significação e valor desse metro quadrado. O que se pode inserir e o que se pode extrair dele.
O tempo se apresenta fragmentado em segundos, a cidade em metros quadrados, a pintura em centímetros quadrados, a vida em dias, e assim numa infinita divisão de pequenos quadros em compartimentos infinitos. Essas pequenas unidades que compõem cada uma dessas coisas vão além dessa falsa divisão e são potentes em seu interior. Esse diminuto ateliê, delimitado por paredes invisíveis, faz ecoar sua força nos muros da fábrica, mesmo não existindo mais como originalmente e deixando somente as suas marcas no chão. A Bering, vista como um pequeno metro quadrado dentro do porto, emana potência, e assim como a obra 1 metro quadrado, também sofre seus atravessamentos. Como no vídeo, aumentando o zoom da máquina, ampliando o olhar para além das paredes invisíveis do ateliê de Maíra, observa-se que existe uma ressonância entre esse micro-universo de 1 metro quadrado e os milhares de metros quadrados da fábrica de chocolates, uma reverberação espaço-temporal. Na fábrica, interferências das mais diversas ordens auxiliam a construir uma história permeada de memórias e fragmentada pela multiplicidade dos acontecimentos. Cada metro quadrado da fábrica produz um pouco dessa história, sendo alguns visíveis e outros invisíveis aos olhos da sociedade, cobertos não só pela poeira que o tempo deposita sobre as coisas, mas também pela máscara midiática. É preciso um sopro para livrá-las desse pó, e esse mesmo sopro promove um embaralhar. Entretanto, este é saudável, pois permite a reconstrução de uma história, colocando em evidência alguns apagamentos, alguns segredos, uns tantos conflitos e outras tantas memórias. A pesquisa, da qual aqui se apresenta um pequeno recorte, se propõe a contar a história desse lugar e a história que se conta a partir dele, com foco na arte desenvolvida em seus amplos andares e a partir da diversidade de fragmentos que o compõem. Este é um lugar atravessado por muitas questões, da economia à cultura, passando pelos olhares de cada funcionário, dos moradores do bairro, dos artistas que a ocupam atualmente e dos outros locatários, dos donos, do governo e pela própria arte. Propõe-se na pesquisa ver como cada metro quadrado dessa história se articula com essa diversidade de interesses e como esse diálogo é construído e se constitui no universo da arte. Para escrever uma história perpassada de memórias em fragmentos, é possível buscar nas minúcias, nos detalhes, coisas que possam ser significativas e que alterem, conservem e transformem o rumo desta. Para tanto, é preciso ampliar o olhar e, como se sugere de Dilberman, criar uma superfície para análise, um campo operatório que mais se assimile a uma mesa que a um quadro. Diante do segundo, um espaço fechado, determinado por regras claras, que possui uma unidade visual e uma imobilidade temporal no qual a cena encontra-se arranjada e os personagens definidos, a mesa apresenta-se como um sistema aberto, no qual, abre aspas, a regra que põe em prática os signos que organiza comportam as exceções que lhes são inerentes, fecha aspas. E, dessa forma, as disposições não são fixas, e muito menos a própria regra. Existe uma convivência inesperada nesse espaço, e há certa desordem, que parece ser uma forma de acompanhar a fragmentação do mundo. Essa grande mesa, abre aspas, consagra a repartição das coisas, daí sua dimensão social, cultural e política. Fecha aspas. E, dessa forma, gera-se uma grande cartografia da estranheza na qual se pode realizar uma montagem, uma desmontagem e uma remontagem a partir da inserção de novos elementos. Por ser um sistema aberto, a mesa permite que novas informações sejam integradas, e isso pode alterar todo o processo, mas esse sopro que retira a poeira e permite que algo seja incluído gera uma transformação e, assim, novos rumos ao processo. Nada melhor para pensar o momento atual da fábrica, totalmente aberto e indefinido, em construção e tão fragmentado em sua composição e em seus atravessamentos pelos interesses políticos, econômicos, sociais, artísticos, e que refletem um no outro, reverberando as ações de cada um. Ocupando um lugar tão dispar como o porto, esse espaço heterogêneo, uma fábrica, objeto tão estudado por Foucault como uma estrutura disciplinar, hoje se apresenta como um centro de produção de arte e de economia criativa, e isso suscita diversas inquietações. As transformações pelas quais a Bering passou para chegar até o que é hoje, e com esse futuro incerto, são interrogações que não cessam de se refazer a cada evento, a cada nova reportagem, a cada decisão judicial, a cada novo locatário, a cada novo olhar. De uma instituição disciplinar, onde o controle dos corpos e do tempo dos indivíduos era exercido como uma forma de poder, a uma instituição onde se quer desenvolver a arte, muitos caminhos foram e são percorridos, como já foi dito. Esse questionamento vem por pensar a arte como uma
da ordem da transgressão e perceber a fábrica tão conformada ali dentro daquele espaço. A antiga fábrica de chocolates, marcada por tantas especificidades, pode ser considerada uma heterotopia. Foucault as define como espaços de crise ou de desvio, dando como exemplos asilos, prisões, clínicas psiquiátricas. É possível pensar na Berg como um espaço de crises e de desvios, crises artísticas, econômicas, políticas e sociais. Diante de tantas heterogeneidades, atravessamentos e incertezas, só resta a tentativa de escrever uma história em fragmentos, através da montagem dessa grande cartografia de interesses. Os diversos atravessamentos que as paredes invisíveis de 1 metro quadrado e a Berg como um todo sofrem não são passíveis de serem descritos em uma linearidade, mas somente como um rizoma com diversos pontos de contato e cruzamentos geradores de novas formas. Como as portas para a escrita de uma história que exerce esse olhar para as minúcias encontram-se abertas, a pesquisa, da qual aqui são apresentados alguns direcionamentos, procura entender como se compõem os diversos metros quadrados desse lugar, sendo necessário atentar para a diversidade de processos que o atravessam no espaço e no tempo, sem esquecer que, em vários momentos, eles se imbricam uns nos outros, constituindo essa história permeada de memórias, disputas e conflitos. Eu acho que talvez não tenha ficado claro aqui, porque a minha inquietação é porque o tema vai ficando tão naturalizado que a gente esquece de comentar. Uma das inquietações de como escrever essa história é justamente o meu posicionamento como pesquisadora desse lugar, porque eu faço parte desse espaço, né? Então, como falar dele, né? Como falar da fábrica, do que acontece ali, em termos artísticos, fazendo parte desse corpo de artistas, né? Que integra esse espaço. Então, esse trabalho da Maíra me instigou a pensar isso, porque assim, eu sou um pequeno metro quadrado ali dentro também e tento ampliar o meu olhar para os detalhes e para as coisas que acontecem ali, né? E para tentar ter essa visão mais geral, mais ampla mesmo. E é um pouco na contramão, né? Na contramão, assim, ela não está aqui. Ela não está aqui. Esqueci o nome da moça que apresentou o trabalho, que faz um zoom de fora para dentro, né? Eu estou fazendo um exercício contrário, assim, né? Fazer parte disso, ter acesso a todos os e-mails, fazer parte dessa crise, me coloca numa posição um tanto complexa, né? Para abordar os artistas e fazer entrevista com eles, por exemplo, sabendo que presenciei ali via e-mail todos os barracos que acontecem, todos os conflitos, a reunião com o prefeito, todas as questões. Me deixa num lugar confortável, por um lado, porque eu acabo tendo acesso a muitas informações, e muito desconfortável, porque fica parecendo que eu estou espionando as pessoas, e não é isso, né? Bom, é isso. Obrigada. Então, passar a palavra para o Yannick. Você quer água, Yannick? O que foi? Quer água? Não, eu só passei o negócio errado. Ainda tem Mil uns perdões. minutinhos. PDF, não PowerPoint. Não precisa tirar, acabou. Isso. Tinha mais 2 minutos. Aqui adiciona aqui a apresentação dos slides. Isso. Onde... Só uma breve correção, pedi para mudar o título. Seria Art and Anarchy, Pulsões Centrífugas da Arte, que me pareceu mais coerente com o que eu estou pensando no momento, né? Eu estudo, basicamente, uma obra de um historiador da arte alemão do começo do século XX, primeira metade do século XX, chamado Edgar Wind, chamada Art and Anarchy.
E é estudo dentro da linha de tradições clássicas, o que me coloca num lugar muito estranho, porque, na verdade, é uma obra que visa criticar a arte moderna, né? Foi publicada em 63, ela foi pronunciada em 1960 na rádio BBC, publicada em 63 e reeditada em 69. O Wind, no caso, o autor da obra, foi um filósofo e historiador da arte alemão, radicado em Londres, e que ocupa uma posição muito singular na literatura artística do século precedente. Afirma Jane Anderson, que é outra historiadora da arte, que sua obra transcende, a sua obra em geral, né, transcende as categorias convencionais da especialização acadêmica, combinando intuições filosóficas e estéticas com um olhar de grande sensibilidade e uma excepcional largura de conhecimento histórico e literário. O livro em questão, que é resultado de um ciclo dessas 6 palestras, nas anuais Rife Lectures, são conferências que continuam até hoje, trata do fato que Wind julga fundamental para o fenômeno artístico, de que as potências da imaginação, das quais o artista retira sua força, têm um poder perturbador e caprichoso que ele, o artista, deve saber manejar com economia. Isso é o Wind falando ele próprio, sob pena de destruir a arte e a si próprio. Então ele vai, por exemplo, no primeiro capítulo, citar tanto Goethe quanto Baudelaire como artistas que temiam profundamente o poder da imaginação. A imaginação essa que animava sua poesia. Então as conferências gravitam em torno dessa tensão entre ordem e transgressão, de onde a noção de anarquia. Em termos gerais, o acadêmico alemão objetivava criticar a arte moderna esquadrinhando suas coordenadas históricas e, ao mesmo tempo, dar conta da ruptura entre a tradição da historiografia da arte e as contemporâneas práticas artísticas. Vale frisar, ele não falava meramente de artes plásticas. É um erudito, né? Então ele circulava em um âmbito expandido do entendimento de arte, de literatura, teatro. Então. O postulado central da obra, Art and Anarchy, era de que, na turbulenta passagem do século XIX para o XX, a arte havia se tornado marginal, a vida e o espírito teria se tornado algo interessante, porém não mais essencial. Acho que vale uma breve biografia do Edgar Wind, porque ele, apesar de ter sido uma figura relativamente importante, ele caiu no esquecimento, mesmo entre a própria história da arte. Ele não atingiu o patamar que um Panofsky ou um Gombrich da vida atingiram, né, entre seus pares imediatos, né. Eu boto só uma fotinho dele, porque eu acho muito engraçado o sorrisinho. Edgar Wind ele nasceu em Berlim em 1900 e faleceu em Londres em 71, vitimado por uma leucemia que lhe acometia desde 65. Ele foi um historiador da arte e, de certa forma, filósofo, tendo sua carreira marcada pelo trânsito entre ambas as áreas, no qual se notabilizou por incursões de largo fôlego na iconologia da Florença quatrocentista, né? Mas também por inquisições na área da estética, filosofia da ciência e neoplatonismo. Sua atuação enquanto pesquisador e conferencista lhe valeram um constante renome, ainda que marcado pela verve polemista que lhe foi uma constante. Se considerável parte de seu percurso intelectual se fez na diáspora judaica alemã, tendo-se apartado da Alemanha em 1933 para nunca mais retornar em caráter permanente, é necessário enxergar sua produção no campo do saber enquadrada no contexto das discussões de origem germânicas. De certa forma, nessa tradição de origem alemã, ele é uma segunda geração, assim, entendendo uma primeira geração como Wölfflin, Hegel, Warburg, etc. Ele está sucedendo essas escolas, né? A década de 20, do século XX, né, a época da prolífica e trágica República de Weimar, foi de notável importância em sua formação. Em 18, ingressa na Universidade de Berlim, mas ele sai em 20, o que é um fato notabilíssimo, né, porque Berlim ocupava no mapa do saber europeu um papel preponderante. Ele vai para Hamburgo, recém-fundada Universidade de Hamburgo, onde será o primeiro a doutorar-se sob Panofsky, que na época contava com somente 28 anos, era um garoto prodígio da história da arte.
Hamburgo, que era uma cidade, em grande medida, relacionada com o comércio global, vide a Liga Hanseática, né? E de interesses filistinos, ou menos tido como filistinos, né? Que é uma fama agregada à cidade, malgrado os esforços warburgianos e de ter gestado os Beatles em sua zona portuária nos anos 60. Viu surgir no interstício entre as grandes guerras um cenário humanista de profundo impacto. Tinha presença, basicamente, de Panofsky, Cassirer e de Aby Warburg. E esse projeto foi assentado pela biblioteca de Warburg, a KBW. Né? O Wind ele foi aluno dessa escola, um aluno predileto, e as indagações dela divindas, né, para mim, me parece, lhe permaneceram como horizonte intelectual ao longo de sua vida. O contato com Warburg, que se deu só em 1927, porque Warburg permanece internado de 19 a 25, foi especialmente caro e, de certa forma, reorientador de seu horizonte intelectual. Warburg morre em 29, mas nesse curto período de tempo, Wind se torna um dos mais próximos de Warburg, né? Figura importante do seu círculo íntimo e quis ser seu sucessor, projeto um pouco falho de Wind. Ele até então pendia para filosofia, principalmente para a área de estética, e é só o contato com Warburg que ele reencaminha para a história da arte. Essa relação, um pouco ipso facto, que estabeleço aqui, é um pouco problematizada pelo questionamento se Warburg foi, de fato, um historiador da arte stricto sensu, ou se a arte é algo que aparece no caminho de Warburg, a partir de outras preocupações que ele tinha. Talvez ele coubesse melhor na rubrica nebulosa da sua ciência sem nome. Wind foi peça fundamental do traslado da biblioteca para Londres, onde foi virar o famoso Instituto Warburg, em 33. Ele sai de Londres em 39, retorna em 55 para ocupar a primeira cadeira de História da Arte em Oxford. E já contando com uma fama de arguto conferencista, ele é chamado em 1960 para conferir as Rife Lectures daquele ano. Né? Bom, o que são as Rife Lectures, que é a base da obra Art and Anarchy? Foi uma série de conferências instituídas em 48 em honra do fundador da BBC, o Sir John Rife, que visava atender o ideal público proposto pela instituição, que era resumido na frase Educate, Inform, Entertain. Foi iniciado em 1968 com a fala de Bertrand Russell, intitulada Autoridade e Indivíduo, e desde 48 até 2013 a gente tem contínuas falas de figuras de destaque a respeito de alguma temática contemporânea. Nos anos que precedem a Wind, chamou-se nomes como Oppenheimer e Toynbee. Né? E acho que a presença desses intelectuais, de certa forma, afirma o tom polemista e de debate público dessas lectures. O fato do radicalmente anti-autoritário Russell estar falando em 48, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, sobre a questão da autoridade do indivíduo é notável. O mesmo caso de Oppenheimer, né, que nessa época já era militante a respeito da questão atômica, está falando também justamente sobre a questão das energias igualmente. Né. O padrão de apresentação era de 6 conferências de 30 minutos, e isso estabelece o padrão do livro, de 6 capítulos. E nesse ciclo de preleções, o Wind alcançou uma vasta audiência, expôs suas concepções a respeito de arte, história da arte e estética, provocando para a fala de um acadêmico um grau de debate público raramente visto. A repercussão foi grande. As transcrições publicadas na revista semanal da BBC geraram um grande número de cartas, que, por sua vez, também foram ao prelo. 3 programas radiofônicos em que outros críticos comentavam essas lectures foram encomendadas e inúmeras resenhas apareceram. É necessário, portanto, ter em mente, e eu tenho que manter isso em mente conforme eu faço a minha pesquisa, essa relação com o público ao ler a obra, tanto em sua forma quanto nas polêmicas engendradas. 3 anos após as falas das lectures, e ao prelo Art and Anarchy, com a revisão de 69. Quanto ao próprio livro, ele não se ocupa de uma incursão sobre a natureza do objeto artístico e tampouco de seus percursos e agentes históricos, embora muito se dedique a esses pontos. Wind tem como foco primordial a posição que os fenômenos artísticos passaram a ocupar na passagem do século XIX para o XX. Seu diagnóstico ecoa o de Hegel.
a arte foi deslocada do centro da vida para a periferia. É um fenômeno interessante, porém insuficiente. 2 frases que avançam no primeiro capítulo dão conta dessa proposição. Uma delas é: o temor sagrado não está mais entre nós. Refere-se aqui ao Theos Phobos, que é a questão do temor sagrado, tal qual formulada por Platão. Vim ter uma extensa leitura a respeito desse conceito platônico. De modo geral, ele entende que aquela questão da expulsão dos poetas da República é uma explicação um pouco vulgar, né? Ele lê a questão da expulsão mais através das leis e menos pela República. Nesse sentido, referência ao Theos Phobos, ele entende que a arte tinha passado de um fenômeno profundamente perigoso e aterrador para um show passageiro. Uma das outras frases que Wundt coloca é: a arte, hoje em dia, é tão bem recebida, pois perdeu seu ferrão. E aqui refere-se ao fato, por ele articulado, de que a ampla difusão de arte não tem necessariamente um efeito benéfico, mas sim entorpecente. O problema aqui, segundo Wundt, não seria a quantidade de pessoas que olham para a arte, mas sim a quantidade de trabalho para os quais elas olham. Basicamente, ele cita que existe um problema fundamental quando alguém consegue ver uma exposição retrospectiva de Poussin em um determinado momento e ver uma exposição de Picasso, porque ele não trava mais uma atenção essencial com a obra, mas um mero olhar das aparências, né? Os 5 capítulos subsequentes serão análises de caráter amplo, chamando à baila um hall de artistas, filósofos, escritores e intelectuais de ordem diversa, a fim de discutir e problematizar questões propostas que gravitam em torno da problemática central. Se o primeiro capítulo a introduz, o segundo, a Aesthetic Participation, lidará com a questão da arte tratada como pura e autônoma, tendo como foco principal de sua crítica a escola formalista de Wolfling e Hegel. O terceiro, Crítica da Connoisseurship, fará crítica nos connoisseurs, em especial de Giovanni Morelli, inferindo que o modo de percepção artístico moderno é inconscientemente moreliano, ou seja, visualmente dissociativo. O quarto capítulo, The Fear of Knowledge, trata da relação entre produção artística e conhecimento, relação essa, segundo Wundt, alvo de ataque pelos puristas estéticos. E o quinto capítulo, The Mechanization of Art, questiona a mecanização da arte como um fim. O último capítulo, Art and the Will, faz a crítica do isolamento artístico e da pretensão de autonomia total da arte, dialogando com uma imagem retirada de Goethe, o peristilo do templo da arte. Wundt afirma que o peristilo do templo foi esvaziado. O artista se isola no templo, não tem mais contato com a série de elementos desagregadores e problematizadores que antes conformavam a obra de arte, a produção da obra de arte. Deve-se ressaltar a recusa à expressão de relações causais diretas entre os pontos expressos e essa pulsão centrífuga das artes. Antes de ser um fenômeno mecânico, Wundt entende a conjunção dessas partes atuando de forma sinérgica, cujas visibilidades particulares se acentuam a partir da concepção maior da marginalidade da arte. Ele produz, em parte por conta do debate público que foi gerado, extensas notas da PEC, na verdade, são maiores que o livro, em que ele aprofunda todas essas questões e que servem, de certa forma, como uma barreira, né, para as críticas. Eu vou centrar, basicamente, no primeiro capítulo, onde Wundt expõe aquilo que é uma visão essencialista, que será constantemente defendida, né, por ele, que toda manifestação artística é um perigo equilibrado na relação entre o vivido e o ficcional. As vidas dos artistas provariam o seu ponto. A esse respeito, adverte: eu me arriscaria em uma única generalização. Se o maior desejo de um homem é viver sem ser perturbado, seria bom conselho retirar a arte de seu lar. O artista deveria, segundo Wundt, manejar com economia as potências da arte, correndo o risco de nela se perder. Entretanto, retomando a noção de equilíbrio, recomenda igualmente que não se maneie com demasiado zelo, pois assim pode ser que a faça atrofiar. Ele confere à questão da censura uma dupla articulação. Pode ser extremamente benéfica, quanto matar a produção artística já, assim, de início.
E nisso ele cita tanto Goethe quanto Baudelaire como artistas que tinham profundo cuidado, né, em relação a isso. E ele coloca que, se a gente toma essas observações como válidas do profundo perigo da arte, então temos que tratar o fenômeno artístico com aguda seriedade, pois da mímica à pantomima nazista, a distância é ilusória, né? Isso falando alguém que viveu o período pré-nazista, né, da República de Weimar. Nesse sentido, o grande artista é um indivíduo particularmente perigoso. E é-lhe curioso o fato de que as duas grandes descargas artísticas do Ocidente, a grega do século V e IV a.C. e a italiana do 400 e 500, tenham sido acompanhadas da fragmentação social e política de seus estados. Há em seu horizonte uma evidente conexão epidérmica que pode ser posta nos termos algo ingênuos de arte e vida. Nesse entender, a arte moderna estaria enfrentando um perigo muito específico, não previsto por Platão, a perda de sua própria perigosidade. Não que com isso perca em qualidade artística ou com a miríade de possibilidades de seu desfrute. Perde, entretanto, sua relevância ao colocando melhor para os fins dessa comunicação, sua centralidade. Ilustra esse argumento contrapondo o mesmo tema pintado por Mantegna e por Manet, que eu coloco aqui, que é o Cristo morto com anjos. Afirma, vindo novamente ecoando Hegel, que a segunda pintura, né, a pintura, no caso de Manet, que é essa aqui, que, apesar de sua evidente qualidade, ela não provoca a genuflexão. Em parte porque não é o intento de Manet, em parte porque a arte já não pode mais causar. Sua concordância com Hegel, entretanto, não é completa, pois sua concepção do fenômeno artístico escapa à teleologia do filósofo idealista, aproximando-se mais de uma concepção pendular, oscilando entre oposições antípodas e complementares, e que remontam, de certa forma, à oposição contínua entre forma e conteúdo dessa tradição, né, historiográfica. E que, no meu entender, retira em grande parte da concepção que ele faz do símbolo para Warburg, que opera nesse pêndulo, né. Desse modo, ele manifesta uma perspectiva otimista. Basicamente, ele coloca que que o problema da arte no período moderno é um balançar em excesso do pêndulo para a zona da forma, é preciso trazer ela de novo para os conteúdos expressivos ou para a vida, né? E que o livro dele, de certa forma, é uma tomada de posição e um diagnóstico dessa situação, né? O que o afasta, de certa forma, desse pensamento finalista da arte, que é, de certa forma, o pensamento de um Arthur Danto, por exemplo, né? Para Wind, ela é um processo irresolvível e que, em sua própria constituição, recusa um modelo ou uma conclusão. Então, apesar de Danto também professar um certo essencialismo, ou professar essencialismo na arte, Wind teria discordado dele, imagino. Então, como conclusão, a gente vale só pontuar uma das críticas fundamentais feitas à obra de Wind, que ela se centraria na pressuposição de uma nostalgia do passado, que a arte teria ocupado uma centralidade anterior e que hoje em dia ela não ocuparia mais. Wind, ele percebe essa questão já no livro e se defende, né? Ao falar, basicamente, analisar o empenho enérgico de mecenas do Renascimento, que era a área de expertise dele, em relação aos artistas. Ele cita o Júlio II, o Papa Júlio II e a Isabela d'Este, como pessoas que, apesar de todos os problemas que elas passariam na vida, etc., teriam um empenho, basicamente, que seria uma necessidade fundamental delas em arte. Então, ele cita as inúmeras cartas que Papa Júlio II troca com Michelangelo e as inúmeras cartas que Isabela d'Este troca, por exemplo, com o próprio Mantegna. E ele contrapõe isso com a execução do prédio da Unesco, feito por Picasso, Hans Arp, Miró, etc., que, como evidência dessa postura de contente e descaso. A arte, então, tornada questão de Estado, teria seu local afastado das preocupações centrais, né? Seria de uma reverenciada importância desimportante, porque, basicamente, nos relatos desses artistas, eles foram ligados à sua própria autonomia e ninguém tinha interesse no que eles estavam fazendo ali. E o resultado considerado na época foi baixo, né? Então, no mestrado não busco
ver a questão de verdade das proposições de Wind. Mas é interessante, principalmente, eu acho, analisar o contexto de produção da obra, que é os anos 60, ela atravessa os anos 60, né? E que dialoga, de certa forma, com o capítulo final do Argan, no Arte Moderna, né? A crise da ciência como arte europeia, em qual são esses europeus que estão, de certa forma, percebendo que o projeto deles entrou em falência, né? Na medida que há um transporte transatlântico. Eu tendo a entender o Arte e Anarquia também como uma tomada de postura frente à arte que está sendo gestada nos Estados Unidos e que tem como paladino principal o Greenberg, né? São posições basicamente antípodas entre um e outro. Vamos abrir para o debate. A gente tem poucos minutos, 10 minutos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Alguém tiver ainda energia? Tem uma pessoa com energia. Não, existe em inglês, francês, italiano. Faz parte do meu projeto de mestrado a tradução dele. Se ele será lançado ou não, fica a cargo das questões editoriais, né? Então, eu queria te perguntar umas coisas que eu não entendi muito bem enquanto você falou, ou que de repente não deu tempo de falar. O primeiro já que o livro chama Arte e Anarquia, que espaço é esse da anarquia? Enfim, você está pensando a arte como um caminho para a anarquia? Se ele está pensando a arte ligada a alguns tipos de manifestação de anarquia? Enfim, qual seria especificamente essa relação, já que ela está presente no título? E o segundo ponto, que não ficou muito claro para mim, pelo menos, é até que ponto a avaliação dele é de que é impossível para a arte ocupar um determinado espaço relevante, como era para o Hegel, e dessa forma, digamos assim, independeria da produção dos artistas, simplesmente não está mais dado como uma possibilidade de um momento histórico, ou se a crítica dele é mais focada nos artistas, como quem dissesse, não, seria possível produzir uma arte mais pertinente. A questão é que essa arte mais pertinente não está sendo produzida, mas ela seria, digamos assim, historicamente viável. Ela só não está se dando. Quanto à questão da anarquia, é uma questão fundamental do livro que ele não toca diretamente, muito malandramente. Assim, para quem pega o livro achando que vai ler uma coisa sobre arte e anarquismo, ou como tem na própria edição italiana de 68, uma profunda reflexão sobre a arte e poder político. Não é bem o caso, não diretamente, né? Mas ele articula, por exemplo, quando ele fala que ele acha notável que as duas grandes descargas artísticas, né, do Ocidente tenham se dado sobre a falência do Estado grego e a falência da cidade-estados italiana, né, no século XV, que talvez esteja ali uma questão supra-histórica, que a arte tem um poder profundamente disruptivo, perturbador, difícil, perigosa, né? E que, na passagem do 19 para o 20, ela foi paulatinamente perdendo essa capacidade de problematizar o espírito, né? Que, segundo a leitura de Wind, de Platão, era aquilo que ele temia profundamente nos poetas ou nos miméticos e que lhe motivava a expulsão da sua cidade ideal, né? Quanto à sua segunda pergunta, ele responde. Desculpa, eu imagino que o que eu falei aqui seja um pouco complicado, podia ter reduzido muito mais, mas é que ele fala muita coisa, cada parágrafo dele é uma proposição nuclear de algum problema irresolvível, basicamente. Mas ele cita Hegel, fala
que a Hegel faltou um pouco do seu próprio um pouco do próprio verdadeiro ceticismo, né? Que o ceticismo de Hegel deveria ser balanceado com um metaceticismo, né? Pois, segundo ele, o próprio Hegel afirma que no espírito ainda existe todas as etapas pelas quais o espírito passou. Então, seria um projeto possível que a arte voltasse a ocupar essa centralidade da vida. Mas ele afirma que isso, se em parte foi motivado pelos próprios artistas, escapa ao âmbito pleno da produção artística, escapa ao âmbito pleno porque no diagnóstico dele a centralidade da sensibilidade estética que haveria ocupado o homem ocidental por X anos teria sido tomado pela ciência. Mas ele não aprofunda um pouco mais além disso. Mais alguém? Podemos encerrar, então? Tá, gente, eu queria agradecer muito o convite para mediar a mesa, pela Sheila Gisele, para participar do seminário também. A semana foi muito interessante, esses 3 dias. E agradecer a presença de vocês todos, guerreiros, até esse último momento. E aos comunicadores da mesa. Obrigada. Boa noite. Tá. Não, acho que, de alguma maneira, não sei, eu fiquei com muita vontade de falar algumas, né, enfim, pelo menos comentar com os presentes aqui que realmente esse seminário foi um dos melhores seminários que eu participei. Óbvio que é uma modéstia, né? Os melhores seminários que eu participei. Assim, eu que tenho pouquíssima experiência em organizar seminários, assim, organizei um muito assim, toscamente ano passado e esse agora me animei muito, assim, porque realmente parece que você consegue mobilizar uma série de questões, né, que estão em volta da pesquisa, né, e, ao mesmo tempo, ampliar. Né, parece que várias direções possíveis apareceram aqui durante esses dias. Então, eu queria agradecer imensamente a Sheila, porque ela foi realmente quem me convenceu, é um pouco resistente, sabe como é que eu trabalho acadêmico, né? Eu acho que a Sheila tem uma força, né, um gás muito grande, talvez ela provoque muitas turbulências, né, e tenha feito isso acontecer também, passando isso para os alunos, né? Eu acho que o pessoal que trabalha com ela, né, na UERJ, realmente tomou esse projeto com bastante afinco, ela também dirigindo bastante. Então, assim, para mim foi realmente uma honra de verdade ter participado dessa organização e estar hoje aqui encerrando esse seminário. Pode falar. Eu agradeço. Foi realmente bastante trabalhoso, mas também muito proveitoso, e eu acho que a gente só tem mesmo a aprender e a melhorar e a agradecer, né, a contribuição de todos e reafirmar ainda que esse seminário foi construído coletivamente, né, com um grupo de pesquisa, com um grupo de estudos, e que recebeu, né, uma adesão. Assim, nós recebemos inscrições de vários lugares, ficamos muito contentes com isso. E acho que é isso, né? A gente tem que ir continuando. E eu acho que a resistência está mesmo no nome, né? Assim, é isso que a gente faz, né? Contribuir no sentido de ir resistindo a esse desaparecimento, né, da contribuição de cada um. A gente vai resistindo da maneira que pode. Quero agradecer aos palestrantes também, ao grupo que né, veio gentilmente dar seus depoimentos e suas reflexões, trazer aqui para a gente, né, uma forma de ir adiante. Queria também só falar e avisar que a gente pretende publicar esses trabalhos, né? Então,
nós havíamos solicitado que vocês pudessem trazer já hoje, né, em forma de CD ou no dia da apresentação, os textos, mas a gente entende também que, né, todos precisam de um tempo de reflexão após a apresentação. Então, depois nós vamos receber os trabalhos e vamos tentar, a princípio, publicar online, né, e também, talvez, uma publicação impressa. Sheila, só sobre isso, seria legal, aproveitando que tem várias pessoas aqui que fizeram comunicação, mandar para o e-mail do Turbulência. Né? Então, pode ser para o meu também, eu já falei para algumas pessoas. Não, sim, aí é fácil também. E por favor, não esquecer. Não tem problema nenhum, os dois. E, de qualquer forma, é muito importante mandar em um formato aberto e editável, né? Em .doc, .docx, né? Não em formato PDF, porque aí não tem como... A gente entra em contato e aí depois recebe os trabalhos. Tá bom? Muito obrigada. Então, tenham um bom final de semana. Eu participei de um seminário esse ano.